Estamos entrando no ar para levar o programa Valores da Nossa Terra, que é veiculado na Vale TV todas as quintas-feiras, às 8 horas. O nosso programa tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, histórias e exemplos de homens e mulheres que contribuem para o desenvolvimento do nosso querido Vale dos Sinos e da nossa Novo Hamburgo. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o advogado Ítalo Bronzatti, né, que titulariza a banca Bondan, Bronzatti e Pienes, né, que, para deleite de todos nós, e sobretudo dele e dos seus sócios, né, completou 10 anos, né, de existência agora, né, na semana do dia 20. Né. E o doutor Ítalo, no curso do programa de hoje, né, vai nos brindar, né, com o conhecimento jurídico, falar de algumas questões que são relevantes, né, que nós estamos vivendo atualmente no cenário jurídico e político também, e falar um pouco também da sua banca de advocacia e o que hoje tem animado, tem, digamos, ocupado dia a dia dessa prestigiosa empresa de advocacia, como é que nós costumamos chamar. Doutor Ítalo, é um prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Antônio. Os telespectadores da Vale, é um prazer estar aqui contigo gravando esse programa hoje. E espero poder aí trazer algumas questões, conhecimentos para quem está nos acompanhando e engrandecer o programa aí que é tão prestigiado aqui na região. Isso. 10 anos não se faz todo dia, né, doutor Ítalo? Em poucas palavras, assim, né, poderia fazer um panorama do que foi essa caminhada de 10 anos aí do escritório? Ah, com certeza. O pessoal brinca, né, que para advogado fazer em poucas palavras é difícil, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício, né? A gente está, então, há 10 anos aqui na região. Foi uma parceria que dá para se dizer que começou lá na UFSM, né? O Alexandre, eu e o Vinícius nos conhecemos lá. Eles eram meus veteranos da faculdade e o Vinícius daqui da região veio para cá e trouxe o Alexandre logo no primeiro ano e depois no outro ano eles me trouxeram para cá. E aí a gente foi formando essa parceria, né, como a gente gosta de falar, a firma lá no escritório. E com o tempo, assim, né, hoje, olhando para trás, assim, depois de 10 anos, a gente consegue enxergar, e o senhor aí com certeza já passou por toda essa caminhada, como um escritório de advocacia, ele não pode ser só um escritório de advocacia, também uma empresa, né? Como é importante, né? E como é importante a gente atravessar essa barreira muitas vezes, né? Porque a gente é preparado na faculdade para ser advogado, para advogar, e a gente não tem cadeiras lá na faculdade de administração, de contabilidade, enfim, coisas que são necessárias para uma empresa. E como é difícil, assim, a gente ter essa caminhada e aprender muitas coisas que não é só do advogado, é do empresário como um todo. E aqui o nosso Vale dos Sinos, ele tem uma perspectiva muito, muito boa para quem quer empreender, né? Eu venho lá eu sou lá das Missões, nascido em Santo Ângelo, criado em Cruz Alta. Estudei em Santa Maria e a nossa região lá ela é focada muito para o agro, a gente conversava antes aqui sobre isso. E aqui o Vale ele é muito para quem gosta de empreender e eu particularmente gosto muito aqui da região, uma região muito próspera e estamos muito felizes aí nessa semana aí que a gente fechou agora os 10 anos de escritório. Eu também, viu, doutor Ítalo, eu fico muito feliz quando me deparo de jovens, né, e você é um jovem, que tem claro esta realidade. Nós, os advogados, os médicos, e uma infinidade de outras carreiras, né, que nós chamamos de profissionais autônomos, nós vamos à universidade para aprender um ofício e ofertá-lo à sociedade dentro de uma perspectiva empresarial, ou seja, não de empregado, né? Nós, digamos assim, e você pontua bem, temos uma lacuna no processo de formação que não é esse despertar de que nós estamos atuando como empresários, estamos empresariando a nossa própria atividade, né? Então, parabéns aí a você e os seus sócios por terem desde cedo se dado conta, né, de que, na verdade, foram os bancos escolares, né, aurir conhecimento, formação suficiente para empresariar, né, para ofertar os seus serviços, seus prestigiosos serviços à sociedade, numa perspectiva de empresa.
e não somente de, digamos, empregado, né? Então, porque eu acho que quando só se coloca nessa perspectiva, não é que diminua, mas, digamos, pode despotencializar, né, a própria atividade do advogado, né? Porque o bonito na advocacia é essa capacidade ilimitada que temos de criar, né? De podermos olhar para uma realidade e sonhar com ela de forma diferente, né, para além simplesmente dos interesses de um ou dois que estão na querela, mas também com uma perspectiva mais social. Então eu quero lhe parabenizar, você, seus sócios, e talvez aí resida o germe do sucesso da banca, que é olhar para as possibilidades, né, que a sociedade oferta, esse horizonte, e interagir com ela e assumir responsabilidades, não só em função a si, a sua atividade, e todos os colaboradores, né? Porque a banca deve ter um quadro de colaboradores significativo também, né? A gente brinca muitas vezes que quando a gente começou, a gente era responsável só por 3 famílias, né? E hoje já são mais famílias que a gente é responsável, dos nossos colaboradores, muitas vezes dos próprios clientes. E acho que o que tu falou fecha muito com os nossos princípios, que é não apenas prestar um serviço jurídico, mas também contribuir para a sociedade na qual a gente faz parte, porque não basta simplesmente tu prestar um serviço, acho que isso serve para médico, para advogado, para dentista, para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui, seja qual for a profissão, não basta a gente desempenhar o nosso ofício. Acho que a gente tem que contribuir para a sociedade que a gente convive, tentar melhorar. A gente tem um escopo que a gente fala assim, é aperfeiçoar o direito, na medida em que a gente quer, de certa forma, contribuir para que as leis sejam melhores cumpridas, para que as pessoas encontrem justiça. E eu acho que isso, cada um no seu ofício, cada um na sua posição, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente não adianta a gente só querer visar o nosso bem. A gente tem que buscar o bem comum, o bem coletivo da sociedade e, claro, sempre trilhando o caminho do que é certo, porque muitas vezes pode custar um pouquinho mais para a gente chegar lá, quando a gente trilha o caminho certo, mas também a gente consegue criar bases sólidas e aí a gente só vai avançando, como tu mesmo disseste antes do programa aqui, sempre à frente, nunca para trás, né? Isso é importante e essa sua fala também, digamos assim, pontua ela como relevantíssima, porque nós que somos da área jurídica, né, temos uma responsabilidade grande com a sociedade. E frente a qualquer problema que nos é trazido, né, e eu vi que você pontuou isso aí, por isso que eu me permito também aqui realçar, né, nós, em frente a um problema qualquer, nós não temos necessariamente um processo também qualquer, né? Tem situações, né, que ao examiná-la com responsabilidade, né, digamos assim, dentro dessa perspectiva de fazer justiça e, sobretudo, com o nosso compromisso de contribuir para a paz social, nós não saímos fazendo o processo. O processo pode ser algo inevitável, mas tem situações que nós encaminhamos até uma solução, né, digamos, de acordo, assim, não de conflagração, mas de composição, né? Você também comunga dessa ideia de que não é um caso, um processo, é um caso e um encaminhamento, vamos chamar assim. É isso? Perfeito. Eu concordo 100% com isso. Acho que a gente é treinado muitas vezes para atuar em processos, mas não necessariamente é esse o nosso escopo, né? A gente falava antes aqui que a gente brinca muito lá que a gente gosta de resolver problemas. Independente de tu necessitar de um processo, tem muitas pessoas que eu atendo e eu digo muitas vezes, olha, eu não faço questão de te vender um serviço, eu quero te vender uma solução, porque se eu te vender um serviço, pode não resolver o teu problema e tu não vai me procurar amanhã. E o que eu quero, na verdade, é te vender uma solução, inclusive quando eu encontro essa solução, porque muitas vezes uma pessoa pode nos procurar, e ela querer um serviço, mas tu vê que não vai ter um caminho ali. E o profissional, seja na área do direito, em qualquer área, que ele simplesmente ficar focado em vender um serviço, ele está focado em si, e não no problema da pessoa. E ele pode até vender aquele serviço, mas depois ele não vai vender aquele serviço de novo. E a nossa profissão, claro que acho que, mas muito mais do que as outras, ela é muito baseada na confiança, na indicação. E nada melhor que tu atender muito bem uma pessoa e tu conseguir entregar. É claro, a gente não tem como prometer resultado, né? A própria OAB não nos permite, a gente não
tem como prometer resultado, mas a gente tem que entregar um caminho, uma perspectiva de solução no problema do cliente. Então, eu até não faço, no meu dia a dia, assim, quando eu converso com pessoas, nunca fiz questão de vender soluções, porque a gente não tem como vender soluções. E tem casos até que já chegaram no escritório e disse, olha, não vejo um caminho para a gente aqui, então, se tu fizer isso aqui, muitas vezes indo pela esfera administrativa, como eu passei pelo Procon, eu encaminho muita gente para lá para resolver problemas menores e que eu sei que podem ser resolvidos, porque não vale a pena um processo, a gente encher mais o nosso judiciário, que já está tão complicado, né? Um momento tão difícil, assim, de muito processo, pouco servidor, e a gente passou por diversas situações com o Poder Judiciário recentemente, uma greve no final do ano, no final de 2020, 2019, depois a gente começou a pandemia e a gente ainda não conseguiu se readequar para a situação. Então, eu acho que é muito importante e é um nosso foco, assim, muitas vezes tentar resolver o problema. E aí, assim, até quando a gente estava montando, a gente estava fazendo agora uma repaginação do escritório com esses 10 anos e tentando definir em poucas palavras o que a gente faz lá. E aí a gente chegou num slogan, num lema que seria obstinados por soluções e não obstinados por soluções jurídicas, porque a gente não oferece só soluções jurídicas. Muitas vezes o advogado ele vai ser psicólogo também, ele tem que oferecer um caminho diferente para as pessoas e a gente não fica limitado a oferecer serviços jurídicos. Muitas vezes a gente tem que achar outros caminhos também, eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Isso, não, você tem toda a razão. E aproveitando a sua deixa aí, né, quando falavas, né, dos problemas que eu também como advogado enfrentei ao longo dos últimos 2, 3 anos, com a estrutura, né, que está a serviço da sociedade e que nós utilizamos para fazer os encaminhamentos, que é toda a estrutura jurídica e, sobretudo, judicial. Como é que tem sido recebido, como é que foi recebido, né, todos esses problemas que nós tivemos com quase que a interrupção, né, se não a suspensão temporária dos serviços jurídicos junto aos tribunais? Como é que foi para vocês esse período? Como é que receberam? Como é que encaminharam? E digamos assim, quais foram os grandes percalços que tiveram, né, com a solução, com a interrupção dos serviços jurídicos por um tempo e a retomada hoje, sim, nas condições que todos nós sabemos, né? Eu penso que o pior momento foi o começo da pandemia, em que tudo fechou 100% e a gente não sabia como é que ia acontecer. E até nesse momento a gente aproveitou, pegou muito processo físico que a gente tinha, porque hoje o advogado pode providenciar a digitalização, por mais que até o Fórum de Novo Hamburgo, nesse momento, acho que suspendeu os atendimentos para fazer essa digitalização, mas lá no ano passado a gente já pegou os principais processos por primeiro, depois foi pegando os demais, para encaminhar por uma via eletrônica, porque ele vai tramitar mais rápido. E eu acho que foi uma adaptação para todo mundo, né? Todo mundo que está vivenciando isso, graças a Deus acho que a gente está mais para o final da pandemia do que do começo dela. Claro que a gente tem que cuidar, manter os cuidados todos é muito importante, mas a gente acabou também aproveitando para se reestruturar. O tempo que a gente, de certa forma, ganhou com essa parada lá no começo, a gente aproveitou para se reestruturar, a gente acabou fazendo alguns movimentos que a gente já estava aguardando, fechando essa própria questão dos 10 anos, aí a gente acabou se reestruturando também, né? Eu acho que a pandemia ela serviu para muita gente olhar para dentro do seu próprio negócio e enxergar como se preparar para os próximos anos, que a gente acabou acelerando muito um processo de digitalização, informatização, e que é uma tendência agora nos próximos anos, com certeza. Bom, então assim, né, Ítalo, essa parada que tivemos não pensada, né, que foi de sistema, ela fez com que nós trouxéssemos à ordem do dia, talvez, uma série de assuntos que nós tínhamos lá latentes para serem enfrentados, mas não tínhamos tempo, né? E ao mesmo tempo em que nós gastamos parte da nossa energia olhando para dentro, se reestruturando, do outro lado, as necessidades, né, humanas, de toda a ordem, né, da saúde à prisão, né? Eu sei que o escritório também trabalha dentro da área do direito penal. Sim. Essas continuaram, né? Contudo, a estrutura que era utilizada e até então nos auxiliava das respostas, ela também parou, e isso trouxe uma angústia, né, uma dificuldade para todos nós.
Nós estamos hoje tendo o privilégio de conversar com o Dr. Ítalo Bronzatti, né? E vamos fazer um breve intervalo e retomaremos no segundo bloco, dando andamento nessa nossa conversa que flui aqui com muita naturalidade e cheia de informações. Estamos retomando o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tenho o privilégio de conversar com o Dr. Ítalo Bronzatti, né? E encerrávamos, Dr. Ítalo, falando sobre ali as consequências daquela interrupção da atividade jurídica, né? Que fez com que a gente também começasse a voltar os olhos para o nosso dia a dia e até tirar da gaveta alguns projetos, né, de reestruturação, como você mesmo falou, que repensa não só, digamos, refletiu como, né, fechar os 10 anos, mas também olhar para os próximos 10, né? É isso. E nisso aí tem alguma coisa assim que você queria pontuar em relação a para onde é que está indo o escritório para os próximos 10 anos? Bom, a gente aproveitou, como a gente conversava no primeiro bloco, esse momento de pandemia. A gente estava com um projeto de expandir o nosso escritório, estava lá engavetado há algum tempinho, e a gente aproveitou para tirar isso do papel. E aí começamos ainda no ano passado uma reestruturação de espaço, de pessoal. Finalizamos ela, dá para se dizer agora em maio, assim, mas a gente ainda está finalizando porque é uma constante evolução. E a gente nesse momento está muito feliz que a gente acabou de fazer uma reestruturação e já pensando nos próximos passos, né? Porque todos os movimentos que a gente fez no escritório, tiveram 3 movimentos assim que a gente fez. Todos eles, depois de um tempo, eles nos trouxeram algum resultado. E, graças a Deus, a gente já está conseguindo colher um pouquinho dos frutos que a gente plantou lá no ano passado, começo desse ano. E o escritório agora ele tem caminhado para uma direção de consolidação. Quando a gente começa lá, né, seu Antônio, lá na faculdade, ou quando a gente está saindo dela, eu nunca esqueço, uma vez me falaram assim que tem uma profissão assim que depois dos 10 anos tu vai começar a te estruturar, a ter uma consolidação que é a advocacia. E a gente conversava isso na semana passada, eu, o Vinícius e o Alexandre, como isso é uma verdade. Assim, é claro que cada empresa tem o seu momento, tem o seu período, tem o seu tempo. Mas para a gente, essa questão dos 10 anos, ela foi muito, muito chave, assim, porque é também um processo de amadurecimento, né? Eu acho que tanto pessoal como para a empresa, tu enxergar que determinadas questões tu não pode pensar simplesmente como um advogado, tem que pensar como um empresário. E aí são desafios que a gente tem também, né? Porque a gente passa a ser responsável por mais pessoas e não só pelas nossas vidas, né? São nós mesmos, os nossos colaboradores, as famílias. Então a gente está num momento assim muito, muito bom, muito feliz e que as coisas elas estão avançando, estão acontecendo, mas claro, a gente nunca pode esquecer e a gente sempre a gente conversa muito sobre isso, a gente não pode esquecer dos nossos princípios e os valores que fizeram a gente chegar até aqui. Então eu acho que, claro, são 10 anos, mas vamos lá para mais 10, para mais 20, para mais 30. A gente se espelha em pessoas aí que desenvolveram já uma carreira, um sucesso. A tua trajetória ela é uma trajetória muito bonita, então a gente se espelha muito também. A recíproca é verdadeira, né? Não, é uma honra estar aqui, né? Com toda a tua bagagem caminhada. E é isso, é sempre um desafio diário, mas a gente tem que sempre olhar para frente, né? Se tu for pensar quantas dificuldades a pandemia trouxe para a gente, mas também quantas oportunidades a pandemia trouxe para a gente. A gente não tem que esquecer de todos os problemas. A gente está aí com mais de 500 mil mortos no país e todo mundo perdeu algum ente querido nesse momento, né? Pelo menos na minha família também isso acabou acontecendo. Mas a gente tem que olhar para frente, a gente tem que focar nas oportunidades, nas soluções, não nos problemas. É isso aí, viu, Ítalo? Até aproveitando essa deixa aí também, né, que você fala, né? Nós tivemos então uma grande tragédia que trouxe uma comoção quase que mundial, né? Se por um lado ela infirmou, né, aquelas certezas que toda a humanidade tinha, os homens, né, e trouxeram ele para a planície para rever alguns conceitos, né, as organizações também, né? E eu tenho dito por onde passo que este é o caminho, né? Dentro deste cenário de
digamos assim, que infirma aquele estado de equilíbrio que as coisas estão, eles sim, né, eles tendem a criar um desconforto para quem está posicionado razoavelmente, né, que precisará achar um novo ponto de equilíbrio. Isso é importante, porque cria também oportunidade para aqueles que estavam ali na espreita de uma oportunidade. É uma nova adaptação, né? E até eu chamo a atenção, viu, com a tua permissão, que é uma reflexão que eu faço, né, se nós formos examinar assim, as grandes nações que pontificam o desenvolvimento econômico e social no mundo, né, elas sempre se valeram de guerras, grandes tragédias, epidemias, como essa aqui que nós vivemos do coronavírus, para se reaglutinar, sabe, e achar novamente um conjunto de propósitos em comum que fosse capaz de, irmanados, não só vencerem esse obstáculo, como se reposicionarem num novo ponto de equilíbrio, né? Que é justamente isso que você acaba de dizer que acabou sendo feito. Ou seja, dentro de um contexto que trouxe para nós uma série de perguntas, né, e de intranquilidades, nós fomos capazes de não quedar-se, né, ou cair com o problema, mas encontrar nele um novo ponto de equilíbrio, que é isso que vocês alçaram, né? Isso que vocês aí projetaram. Então, parabéns aí pela reflexão de vocês, que eu acho que essa, inclusive, deveria ser a tônica de uma parcela significativa, não só da sociedade gaúcha, como brasileira. Ou seja, este momento, né, é um momento que todos os valores, credos que nós tínhamos como absoluto, eles foram relativizados. E isso permite que nós, né, conscientemente façamos um novo reposicionamento. E é novamente uma caminhada até esse novo ponto de equilíbrio. Isso é uma oportunidade, é um conjunto de possibilidades, de oportunidades que se abrem para todos. Então, olhando, né, o copo meio cheio, é isso, né? Porque tem muitos que gostam de se ater ao copo meio vazio. Mas, na verdade, é o copo meio cheio que deve aqui prevalecer. Em relação a nós advogados, temos, né, leituras sobre tudo isso, quase que sobre todos, né? Em relação ao país, doutor Hitler, a questão política que está aí, como é que vocês estão percebendo, né, o que se pode esperar, né, do quadro que nós estamos vivendo, que é um quadro de conflagração, de muita ebulição, né? E nós que temos por missão até fazer o apaziguamento em muitos casos, trazer a racionalidade, né, trazer a conformidade. Como é que vocês percebem essa questão aí hoje, né? Eu me considero uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada. Sempre evito o máximo possível me meter em confusão, até porque o nosso papel é muitas vezes apaziguar, né, como o senhor mesmo falou. E eu acredito que o nosso momento, a gente está muito polarizado. Isso é um prejuízo imenso e não é só um movimento nacional. A gente acompanha o que acontece no mundo, né? Eu acho que é algo que já vem acontecendo há alguns anos, essa polarização. E quem mais perde com isso somos todos nós. Na medida que existe o bem e o mal, como a gente fala aqui no Sul, a grenalização da política, ela é tão ruim para a gente, porque ou tu é bom ou tu é ruim, ou é vermelho ou é azul. Ou é chimango, é maragato. Ou é chimango, é maragato. Isso não é... Em qualquer situação, os extremos, os opostos, é ruim, porque não existe um consenso, não existe um meio. E essa polarização, essa briga que a gente enxerga no cenário nacional, especialmente no cenário nacional, não vejo nenhum benefício para a sociedade, para a população. A gente acaba todo mundo perdendo. Eu acho que a coisa da forma que ela está, e eu acredito que nós vamos passar por mais alguns anos assim, é um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para o nosso crescimento. É claro que a gente tem que se virar, a gente tem que seguir em frente de qualquer forma, né? A gente não pode ficar simplesmente reclamando da situação. Acho que a gente tem que tentar apaziguar e tem que, na medida do possível que a gente pode, mostrar para as pessoas que não existe só o bem e o mal, o bom ou o ruim. Eu acho que existe o bom aqui e o ruim aqui, o bom aqui e o ruim aqui também. Eu acho que é isso, sabe? A gente não pode se permitir e simplesmente achar que é tão simples de existir só um lado ou outro lado e que não existe uma forma de ter um consenso para todos caminhar no mesmo sentido. Eu tenho percebido, a partir disso que você também fala e percebe, né, com propriedade,
que nós estamos tendo uma dificuldade de dialogar, né? E, inclusive, nós que trabalhamos, normalmente entramos nessas situações em que o diálogo, se não está de todo prejudicado, pelo menos comprometido significativamente está, né? Então, esse contexto todo, você também acha que ele acaba permeando o direito e dificultando, assim, a racionalidade no trato das questões jurídicas? Sim, eu acredito que sim, e a gente pega as redes sociais, por exemplo, elas deram vozes para muitas pessoas. Só que essa informatização, essa agilidade, hoje em dia, antigamente a gente tinha que buscar nos livros, nos professores, nos educadores as informações. Hoje em dia tu tem informação em qualquer lugar. E ao mesmo tempo tu também tem uma desinformação em qualquer lugar. As pessoas elas pararam de ler uma matéria para se manifestar sobre ela. Elas simplesmente leem o título muitas vezes e acreditam que aquilo lá é suficiente. E isso tem feito, essas fake news, é assim que a gente pode chamar, elas trazem muita desinformação. E algumas pessoas elas têm se limitado, elas não têm buscado além, não têm buscado mais, muitas vezes validar aquela informação que elas recebem. E isso faz com que a gente estimule um conflito. E as pessoas elas estão em conflito, e isso com certeza vai repercutir para a gente, né, que atua no dia a dia, né? Especialmente para quem cuida de direito de família, né? A gente pegou no começo da pandemia agora, por exemplo, eu me recordo de ter visto uma matéria que tinha aumentado sei lá quantos % de divórcios, ou a busca pela palavra divórcio. E claro, a gente não se limita só a esse tipo de conflito. Diversos conflitos que surgiram com a pandemia, e as pessoas elas estão muito rasas nas discussões. Ou é do meu jeito ou não é. Eu acho que a gente tem que voltar a dialogar. É isso que a sociedade precisa. É isso aí, Ítalo. Eu gostei demais dessa nossa conversa de hoje, né? E vou me permitir encerrando aí o nosso programa, né? Já te agradecendo também por ter nos dado a honra a nós e aos nossos telespectadores da sua presença. Eu me lembro que uma determinada quadra, quando eu começava a minha carreira jurídica, houve um caso relevante num dos meus clientes aqui. Ele era um dos maiores criadores de frango do estado, né? E ele comprava as matrizes, né, os pintos em São Paulo, que nasciam lá numa granja, sob determinadas condições, e vinham pelos aviões da Varig e comiam a primeira ração aqui na região. E um desses voos, o avião não consegue pousar em Porto Alegre e retorna, e os pintos, em face de não terem se alimentado, morrem todos. E aí o problema, né, esse empresário leva para um dos seus funcionários ali o problema, e ele então faz lá um arrazoado, né, dando conta desse problema, etc. Tal. E essa pessoa, que para mim é muito cara, tem uma formação muito consistente, humanista, ela lê esse arrazoado e diz: razão eu já tenho, o que eu quero é os pintos, né? Então, tudo para dizer que, às vezes, o processo não pode ser um fim em si mesmo, né? Existe também solução das coisas fora do processo. Isso aconteceu e eu fiquei feliz em te receber e, sobretudo, por aferir essa sensibilidade, né, de vocês, da sua banca, para essas questões, né? De focar na resolução do problema e não de ter mais um processo, né, no seu portfólio, né? Então, nós estamos nos despedindo desse programa, né, que hoje teve a felicidade de contar aqui com o Dr. Ítalo, né, prometendo voltar na próxima semana com mais um programa, com mais um entrevistado de renome aqui para a nossa cidade e região. Tenhamos todos uma boa semana.